Está começando mais um programa Autores e Ideias. Um programa de entrevistas, bate-papo com escritores, médiums, artistas, pesquisadores espiritualistas. A gente procura a cada programa trazer uma novidade, trazer um assunto e explicar esse assunto de forma didática e ao mesmo tempo despertar o interesse, seja das pessoas que estão iniciando nesse universo de assuntos espiritualistas, ou seja para aqueles que já têm um conhecimento mais aprofundado. Hoje nós vamos entrevistar a médium Josefa Bissoli Florido. A médium Josefa, ela é dirigente da Casa Espírita Nosso Canto, que fica lá na Moca. Ela vai contar um pouquinho da história da Casa Nosso Canto, que realiza um trabalho diferenciado e um trabalho belíssimo. Vai falar também dos livros que ela psicografou, muito interessantes. Você que gosta de temas como viagem astral, desdobramento, experiências fora do corpo, ou você que gosta do tema ufologia, contato com seres extraterrestres, não pode perder o programa de hoje. Tudo isso e muito mais nós vamos abordar aqui no programa Autores e Ideias. Dona Josefa, primeiro, obrigado por você aceitar o convite de vir aqui no nosso programa. E antes da gente abordar esses temas interessantíssimos, eu queria que a senhora contasse um pouquinho da Casa Espírita Nosso Canto. Como é que começou essa casa, esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem lá? Bom, muito obrigada pela oportunidade também, né? E nós temos o nosso trabalho, que já há uns 17, 18 anos a gente já iniciou esse trabalho. O começo foi na minha cozinha. Ele cresceu e hoje estamos com um lugar até que bom para trabalhar, mas pretendemos crescer mais, se Deus quiser. Começou de forma, então, improvisada? Improvisado na minha cozinha. Eu Mas treinava psicografia. Ah. Já naquela época. Eu treinava psicografia e aí começou o trabalho. Como é que foi esse chamado espiritual? A senhora, desde menina, já tinha um estudo, ou da doutrina espírita, ou de outras doutrinas, já tinha um conhecimento da mediunidade? Como é que foi esse contato inicial? Da doutrina não tinha conhecimento. Mas a gente sempre, como o cantor ele nasce já sendo cantor, o médium também já nasce médium, só que a gente não sabe, né? Depois a gente, no longo da nossa vida, a gente vai tomando conhecimento por algo que acontece aqui, por outra coisa que acontece ali, mas tudo quando chega a sua hora. Cheguei no Espiritismo mesmo com 55 anos, depois que criei meus filhos, que vieram os netos, então era a hora do chamado. E eu fui. E nunca mais saí. E hoje, esse chamado, vamos dizer assim, cresceu. Hoje, a Casa Espírita Nosso Canto não está mais na cozinha, então? Não, Casa Espírita Nosso Canto não está na cozinha, mas está em frente à minha casa. Está em frente à casa da senhora. Fala um pouquinho o que acontece lá de atividades. Bom, nós temos um atendimento ao público, em geral, nas sextas-feiras. Começa às 7h30, orações, a preleção, né? Das 7h30 até a hora que Deus quer, 11 horas, meia-noite. Atende-se um por um, vários médios, não um só. Conversamos, aplicamos o passe, abraçamos. São atendimentos individualizados? Individualizados, isso. E temos para crianças, quartas-feiras, das 8 às 9h30 da noite. E temos a primeira segunda-feira do mês, que será esta próxima aqui agora, um atendimento assim, diferenciado, um trabalho com energia de cura. Isso todo mês acontece? Uma vez por mês, a primeira segunda-feira do mês. A senhora falou para criança. O que exatamente que vocês desenvolvem para crianças lá? A gente cuida da criança, nós cuidamos da criança. Não podemos dizer que é uma evangelização, porque vem os pequenininhos, vem os grandes. Eu costumo falar que as crianças que chegam lá para nós é diferenciadas, porque elas vêm necessitando mesmo de um acompanhamento espiritual. E aí é o nosso trabalho. Mas são bem recebidas com bolachas, com doces, com pirulitos e abraços e historinhas. E para os adultos, também tem estudo? Vocês têm reuniões Temos. Como é que Temos funciona? as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite. O nosso curso lá também é um pouco diferenciado, mas é em cima das obras de Kardec.
os alunos eles ficam à vontade para perguntar e concordar ou discordar. Mas é muito bom, muito bom. Ou seja, tem uma mentalidade não radical, Não. mas aberta ao questionamento. Isso. Não radical, mas aberta ao questionamento e o aluno pode expor o que ele pensa, o que não pensa, questionar se está certo ou se está errado, questionar alguma dúvida que ele tenha. Muito bom. Nosso professor Rodrigo. Então, já que a gente falou dessa questão da mentalidade aberta, de estar preparado para conhecer coisas novas, né? A senhora psicografou o livro Este Desconhecido Universo. Foi. Fale um pouquinho, eu estou vendo aqui que ele foi ditado pelo Espírito Senhora Maria. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi o processo de produção desse livro? Esse livro ele foi psicografado e foi guardado 6 anos. Se fez e se guardou. Depois é que foi posto para frente, vamos dizer assim. Né? No momento certo, No né? momento certo. Este foi psicografado mesmo com a psicografia tradicional. Como é que é a psicografia tradicional para quem é leigo, para quem não conhece, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, como é que é essa psicografia tradicional que a senhora se refere? Onde a autora do livro, em questão é a autora, a senhora Maria, ela guia a tua mão. Então você tem uma psicografia tradicional, né? E já hoje em dia já não é tão tradicional, né? Está se mudando as coisas. Quer dizer, então seria aquela psicografia que, para quem é espírita, deve já ter estudado, é a psicografia mecânica, Isso. onde o espírito dirige a mão do médium, controla a mão do médium. Então, esse espírito, ele mexia na tua mão, não era nem a senhora que escrevia. A gente tem a participação Tem a também, participação, né? claro. Mas é deles mesmo. A senhora nem sabia o que estava sendo escrito? Não, sabia. Passava A gente também tem. pela tua mente? Sim, passava pela minha mente, mas com a certeza, com o conhecimento de que era mesmo a senhora Maria passando. É aquela psicografia que a gente fala de garranchos mesmo, né? Psicografia tradicional. E a senhora sentia a aproximação desse espírito e ele Sim. mexendo na tua mão? Sim, totalmente. Totalmente. E o que a senhora Maria, ela então procurou passar nesse livro? A cidade que ela dirige. Irmã Clara, irmão Francisco. Não está tão próximo da Terra, mas também não tão longe. 480 quilômetros, se eu não estiver enganada. E aí ela descreve, é um livro que não tem diálogo, e ela descreve o que acontece lá, as dependências, os bairros, vamos dizer os bairros, né? O que se passa lá dentro, cada ser se coloca onde ele pensa que pode estar, cada ser se coloca como é a sua energia, se boa, se má, mas tem ensinamentos, tem hospitais, tem atendimento para os pequeninos, tem tudo que precisa numa cidade. E quem que costuma ir para essa colônia? São pessoas que já vieram de lá? Como é que é esse processo? De repente a pessoa vai pensar, puxa, será que quando eu desencarnar eu tô ligado a essa colônia? Qual que é o tipo de espírito? Olha, vou abranger o geral. Tem muitas colônias no espaço, muitas colônias. É como se fosse um bairro e dentro do bairro várias ruas, várias localidades. Essa colônia tem uma ligação muito grande com a nossa casa, o nosso campo. Eu vou dizer o que eu sei, né? Minha família mora lá. Certo. Minha família está lá. Meu pai morava lá, depois que ele desencarnou, e ele, quando minha mãe passou para o outro lado, passou a habitar na casa que ele estava, e depois de 2 anos ele voltou. A senhora costuma ter experiências de projeção astral e visita essa colônia? Sim, visito sim. Como é que é? Fala um pouquinho para o nosso público que gosta desse tema, que pesquisa essa questão de projeção astral, experiências fora do corpo. Conta um pouquinho, não precisa entrar em detalhes pessoais, mas como é que... Fala um pouco dessas experiências fora do corpo nessa colônia. Não, eu coloquei um detalhe pessoal aí, só para a pessoa entender que famílias podem estar do outro lado e do lado de cá, mas nem todas na mesma cidade, nem todas. A projeção astral, a gente se deslocar aí até a cidade, às vezes você não está se preparando para ir, mas acontece. O mentor está lá, então vamos até lá. Às vezes durante o trabalho nos leva.
É muito Muitas bom. vezes, quando estava sendo psicografado o livro, durante o processo de produção, a Sim. senhora era levada. Sim, participei de todo ele. De todo ele. E depois, Senhora Maria, tem uma tela gigantesca lá, que a gente também via por lá. Mas andei muito por lá, pela colônia. Como é que é essa tela? Eu não entendi. Quando a senhora estava psicografando o livro, a senhora tinha a visão de uma tela com cenas? Como é que era isso? Sim, essa tela, inclusive, essa tela também serve de portal. Nós podemos entrar naquela cidade por essa tela, os visitantes ou um médico que queira ir conhecer. E ela também, a Senhora Maria, pode sair, entrar e nos ver pela tela. É uma tela flexível. Isso te ajudou a visualizar as histórias, os personagens do livro? Às vezes pela tela, às vezes presente. Caminhei por lá. E Participei. o que a senhora aprendeu com esse livro? O que mudou na tua vida? Muita coisa. Muita coisa muda na vida da gente, porque a gente adquire experiência, né? Conhecimento. Conhecimento. Muito. Hoje eu sou outra pessoa. Muito diferente. Porque muito conhecimento. Continuo adquirindo experiências. Com o segundo livro, então, muitas experiências. Eu vou dizer, já comecei o 4º livro, tem só 2 prontos aí, né? Mas o 3º está pronto, não está editado ainda, mas está pronto. E o 4º já estou em andamento. E o que a gente aprende é fantástico, fantástico. E o que o leitor, além de aprender, além de ter esse conhecimento, também desfrutar um pouco desse conhecimento, né? Afinal, quando a gente lê, a gente viaja junto com o autor. O que o leitor, além desse conhecimento, ele pode ter? Olha, eu acho que a pessoa que pega um livro desse e pelo menos uma folheada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele já começa a entender um pouquinho do que é vida além da vida. Isso já é um título, estou plagiando. Ele toma conhecimento, o que vai acontecer com ele depois que ele desencarnar. Muitas pessoas perdem o medo de morrer, como se fala. Então, quem gosta, os espíritas, né, e mesmo quem não é espírita, quem é da Umbanda, ou quem realmente estuda espiritualidade, sem ter só aquela religião, que gosta das obras de André Luiz, vai gostar também dessa linha de estudo, né? Com certeza, ele não tem um rótulo, é só do espiritismo. Não. Aliás, o espiritismo que nós praticamos é um espiritismo bem liberal, totalmente liberal. Estamos caminhando para um mundo novo, né? Temos que acompanhar. E por falar em mundo novo, nós temos um mundo incrível que a gente não faz a menor ideia, ou pelo menos a maioria das pessoas não tem a menor ideia do quanto o nosso universo é imenso, o quanto a vida é variada, não só aqui na Terra, mas nos diversos planetas, o quanto os seres são variados, porque a Dona Josefa também tem, no seu segundo livro, um contato maior, não apenas com espíritos de colônias aqui próximas da Terra, ligadas ao planeta Terra, mas também a Dona Josefa tem um contato com seres extraterrestres, espíritos que vivem em outros planetas e que vêm para cá, para a Terra, para auxiliar, para desenvolver trabalho de pesquisa, para desenvolver trabalho de aprendizado. E muitos desses seres extraterrestres não estão apenas desencarnados. Muitos visitam o nosso planeta ainda em corpo físico, em corpo, talvez carnal não seja a palavra mais correta. Então, a gente precisa entender que esse universo ele é muito mais vasto do que a gente imagina. E é disso que a Dona Josefa vai falar um pouquinho agora. Mais além do arco-íris. Mais além do arco-íris. Este livro ele aborda o cosmos, o universo, que as pessoas não conhecem. E muitas vezes as pessoas não querem conhecer, as pessoas se julgam só ela no universo. E não é. Temos muitas moradas habitadas, somos todos irmãos, somos cosmonautas, viajamos de um lugar para o outro. E olha, para quem é espírita, isso deve ser algo muito natural. Kardec mesmo entrevistou, por via da mediunidade dos médiuns que ele tinha lá presente, várias pessoas, vários espíritos de outros planetas. Então,
para o espiritismo, a vida em outros planetas é algo super aceito. Só para você que é leigo, de repente não entende, ou você que está começando agora no espiritismo, apesar do nosso programa não ter nenhum vínculo religioso, mas é muito bom deixar claro isso. E hoje os ufólogos demonstram por diversas evidências óbvias, né, que nós somos visitados por seres extraterrestres. Então, tudo isso que a dona Josefa está falando, não encare isso como algo de Hollywood, algo cinematográfico, algo fantasioso, não. Isso daqui é muito mais natural, evidente, óbvio do que você imagina. A vida em outros planetas, a gente ser visitado por outros seres de outros planetas. Eu estou vendo aqui, dona Josefa, Diriat. Diriat é autor do livro. Quem que é esse espírito? Se você me fizesse essa pergunta um mês atrás, eu não poderia te responder. Mas hoje eu já tenho autorização para responder quem é Diriat. O livro todo se trata de ciência astral, ciência dos planetas. Então, não poderia ser outro senão Galileu Galilei. A senhora teve o apoio, tem o apoio direto desse espírito? Eu tive o apoio dele direto, eu convivo com ele, estamos psicografando o 4º livro com ele. Ele está, né? Eu ajudo. Quer dizer, e é tudo nessa linha? Tudo nessa linha. Cada volume avança um pouco à frente. Nossa, então é um trabalho de divulgação, de continuidade do trabalho que ele teve aqui, né? Exatamente, é uma continuidade do trabalho que ele teve aqui. Já que ele foi condenado a não sair da casa dele, ele foi condenado a ficar quieto, ele está voltando. E agora ele vai falar. Está falando. Está falando. Muito. O que ele pôde mostrar. Me levou junto, isso foi o melhor. É isso que nós vamos falar agora, essa questão de me levou junto, experiências fora do corpo. Fala um pouquinho então pro pessoal que está acompanhando o programa e não conhece muito essa questão de viagem astral, experiências fora do corpo. Isso é um fenômeno comum, todos nós saímos do corpo em algum momento durante a noite. Agora, uma coisa é a gente sair do corpo, andar pela nossa casa por meio da projeção astral. Outra coisa é como a senhora que visitou outros planetas, Sim. Teve contato com outros seres de planetas diversos. Fala um pouquinho pra gente, então. Conta um pouco dessas experiências fora do corpo em outros planetas. A viagem astral, ela parece meio assustadora, né? Só tem que ter a técnica da viagem, tem que ter muita companhia, como se fazia toda vez que eu me sentava à mesa para escrever, porque esta psicografia já foi diferente, foi mental. Mente física ficava, mente espiritual era levada. Como levar o perispírito? Porque eu me via lá no meio. Eles me envolviam numa energia espessa, uma camada energética, para poder viajar. Super protegida, porque as pessoas não podem ir para o espaço viajar só por brincadeira. É perigoso. Então, pera lá. Então, para todos nós aí, para o pessoal entender. No caso da senhora, o fenômeno que ocorreu não foi um simples fenômeno de projeção astral, natural, espontâneo, que até os animais têm e vivenciam isso. No caso, como foi um trabalho diferenciado, a senhora teve todo um preparo com uma equipe. Essa equipe, ela te envolvia energeticamente. Exatamente. Tirava o teu perispírito, né? Ou corpo astral do corpo físico. Isso, a mente extrafísica, eu assim, denomino assim, e eles também. Te levava para fora do corpo, a senhora se via nos locais. Sim, acompanhei todo o trajeto. Não, é claro que não tem essa distância, porque onde você pensa, você vai. O tempo é curto para o teu espírito viajar de um lugar para o outro. Não é como você sair com o teu corpo. É muito mais fácil, entre aspas, porque tem que ser muito bem protegido. Não é como sair do corpo enquanto se está dormindo, dar uma volta na casa, ir até a rua, dar uma volta até na cidade. Não. Não é brincadeira, não. Não é. A gente tem que estar muito conectado com todos eles, muito bem guardado.
E qual que era o preparo no dia, por exemplo, hoje nós vamos buscar a senhora para continuar o trabalho do livro. Como é que era o teu preparo? A senhora tinha uma dieta especial? Como é que era isso? Não, não, nada. Eu me sento na mesa, ainda faço. Me sento na mesa, faço minha oração, me preparo, entro em conexão com eles e vamos viajar. A senhora disse que em alguns momentos a senhora se via no ambiente, na sala, fora do corpo e o teu corpo lá sentado. Sim, sim. Geralmente quando terminava as escritas, como eles falam, as escritas, aí a gente estava lá todo mundo se confraternizando e eu olhando. E quem que é Lá todo no meio. mundo? Quem que é esse todo mundo? Que eu acho que eu tenho certeza que tem muita gente que está super ansiosa aí. Quem que é todo mundo? Todo mundo era a equipe, que eu digo, é a equipe de viagem. Eu no meio, o meu companheiro de escritas, o Viriati, que agora já podemos falar, Galileu, Ziite, que é um ET. Olha, na verdade eram 8, que eu até falava brincando, o Clube dos 8. 8 amigos. O pessoal tá vendo na tela, viu, acompanhou algumas imagens. E esses desenhos foi a senhora que fez? Foi. Não sei fazer desenhos, mas eu desenhei. O Zit, ele é de outro planeta. E também ele é, vamos dizer, masculino. Também veio fêmea dele, a Musta. E ela me ajudou nos desenhos, que eu não sei fazer. A senhora conta muito no livro, não dá pra gente abordar o livro em profundidade. A senhora conta muito questões da vida em outros planetas. Vamos só para dar uma palhinha para o nosso público. Como é que o pessoal em alguns planetas, eles se locomovem como, por exemplo? Pequenas naves. Primeiro eu vou explicar como a gente chegava até lá. Junto da equipe sempre tinha o que entendia melhor do cosmo, o amigo de todos, né? E ele que se dirigia à frente e pedia permissão se a gente podia descer ali. Descer fisicamente, espiritualmente, né? Mas como se fosse fisicamente. Então, ele, o senhor Radjina, ele fala a língua do universo, a língua do amor universal. Então, ele era o nosso intermediário para se a gente tinha licença de chegar naquele planeta e conversar com alguém. Quer dizer, não podia simplesmente chegar lá e invadir. Não pode. Não, tem que ter permissão. E a senhora viu o quê? Casas, habitações? Habitações. Veículos nas ruas? Veículos, sim, não veículos como os nossos. Pequenas naves que se direcionam por ali. Eles têm grandes veículos, que eles chamam de voadoras, que é para longas distâncias. E tem os pequenos, como se fossem os nossos carros, só que não em estradas. 10 metros acima, mais ou menos, pequenos veículos. Eu tive o privilégio de dar uma volta num veículo desse e olhar as coisas. São pequenos. Eles são arredondados e pontudinho na frente, para curtas distâncias, as voadoras deles. Só para deixar claro também, a senhora falou que teve o privilégio de dar uma volta num desses veículos. Isso, no caso da dona Josefa, ela não foi com o corpo físico dela. Ela vivenciou essas experiências em corpo astral, né? Quer dizer, com o corpo espiritual ou mente extrafísica, cada um dá um nome, mas não foi com o corpo físico. Isso é importante para a pessoa que de repente não esteja compreendendo. Já que a senhora falou então dessas diferenças de naves, de veículos, o que mais que chamou a atenção da senhora com relação ao modo de vida, leis, alimentação, pelo menos de um desses planetas? Olha, eu vou continuar falando do mesmo que já estava falando. Eles têm um modo de vida diferente do nosso, a evolução é muito maior. Não há religião, não há moeda corrente, não há divisórias. Tudo é de todos, mantimento, tudo que se produz lá, se coloca vamos dizer que seja uma cooperativa, se divide. Eu não tenho, você tem sobrando, você leva lá e eu pego. Eu tenho sobrando, eu levo lá e você leva para sua casa. Se divide tudo. A senhora falou que não tem religião. Como é essa questão da espiritualidade deles, pelo menos nesse planeta? Olha, eles têm muito respeito pelo maior, pelo Pai Eterno. Eles não chamam de Pai, pelo grande Espírito, como queiram pensar.
E esse respeito tem um respeito mútuo entre eles, muito bem nítido. Eles têm o respeito, então, por algo maior, transcendental, mas não tem religião. Não tem religião, não. Já passaram por essa fase. O que eles pensam de nós? O que eles gostariam de transmitir, né, para nós, de ensinamento, de recado? Ensinamento para nós, recado para nós está todos os dias por aí, as pessoas veem, mas o ser humano aqui ainda ele está meio arredio com o que vem do astral. A gente teria que pegar para nós o modo de vida deles, a compreensão, a divisão de coisas, não destruir a natureza. Eles não têm, vamos dizer, rodovias, ruas como a gente tem aqui, justamente para não destruir. A vegetação por todo lado. Aliás, o que complica um pouco um deles lá, um pouco não, complica muito. Quando se destrói a natureza, quebrar uma árvore. Este ser é colocado no meio de um círculo de outros mais velhos e eles não usam o linguajar pela mente. Não adianta falar eu não fiz porque pela mente já sabe. E existe criminalidade nesse planeta específico, não? Eu não fiquei sabendo. Não. Eles desencarnam, eles são chamados translúcidos. Então eles ficam juntos. Os encarnados e os desencarnados, eles habitam no mesmo planeta juntos. São os translúcidos, são os desencarnados. Quando um deles vai retornar ao corpo, ele sabe que ele vai retornar, sabem quem vai ser o pai e a mãe, eu vou retornar. E o nascimento, como é que é essa relação? Olha, você quer que eu explique do Zit? Pode ser. O Zit, ele tem um formato um pouco diferente do tipo humanoide de todo o universo. Ele mais parece um peixe de pé. E é isso mesmo, ele é um povo. Hoje se pode dizer povo. Eles saíram da água. Por isso ele tem essa elevação aqui do lado do braço, uma elevação nas costas. Eles usam os macacões todos iguais para proteger a pele deles. Não tem essa muda de roupa como nós temos por aqui. E esse espírito que está aparecendo aí na imagem com uma blusa rosa e um cabelo comprido, quem que é esse espírito? Esse ser? Espírito não, porque a senhora, quando viu ele era desencarnado ou encarnado? Às vezes eram desencarnados, às vezes eram encarnados. Um corpo físico. No Sim. caso desse com cabelo comprido, ele era Corpo o quê? físico. Corpo físico? Corpo físico. Quem que é ele? ele? Ele conversava com nós do mesmo jeito que fosse igual a ele. Ele nos via. Teve um planeta, deixa eu contar essa coisa interessante. Teve um planeta que nós paramos, com licença, lógico, deles. E nos sentamos numa grama, fizemos uma roda. Eu era a única não física de lá, eles eram físicos. E os meus companheiros também não eram físicos, eram espírito, mas todos iguais. Iguais em condições de conversa, de vivência ali. Sabe o que é interessante? Muitos centros espiritualistas hoje recebem a visita e o apoio de seres extraterrestres, desencarnados. É muito comum isso. Como eu disse, até Kardec também recebeu essa visita de seres de outros planetas. Agora, o que a dona Josefa está narrando aqui, e outros espiritualistas já passaram por essa experiência também, o que ela está narrando é ela indo acompanhar trabalhos em outros planetas. Da mesma forma que vem espíritos de outros planetas para cá visitar e acompanhar, ela foi levada. Então é um intercâmbio, é algo natural. Mas é importante a gente voltar para aquele tema, aquele assunto, de que, no caso da senhora, há um preparo, né? Eu já tive algumas experiências de visitar outros locais e eu fui em naves também. Então, não é como perambular pela nossa casa fora do corpo, numa simples viagem astral. Tem que ter uma proteção, tem que ter todo um amparo, né? Tem que ter muita proteção, muito amparo, porque no deslocamento até um lugar que a gente quer chegar, eu não sabia onde a gente ia chegar, eles sabiam, né? Então eu ia na confiança dos nossos companheiros, dos meus amigos, porque eu não os chamo de espíritos ou entidades, são nossos amigos. O interessante, eu vou contar uma passagem interessante. Quando a gente estava indo, eu queria ver a Terra de longe. Nós demos uma parada, eu vi a Terra de longe, fantástico. O tamanho de um campo de futebol, maravilhoso. Mas também tem os perigos, tem paredões de
de poeira no caminho, tem agrupamento de vampiros, tem que se desviar, tem energias que passam, energias diferentes, tem que estar protegido, porque afinal eu tinha um corpo físico me esperando para voltar. E com relação, ainda falando um pouco mais desses amigos de outros planetas, e com relação ao tipo Grey, que nós estamos acompanhando na tela, esse tipo Grey, ele é muito comum. A senhora me contou, antes do programa, que um belo dia acordou na tua cama e viu esse ser extraterrestre em corpo físico mesmo. Como é que foi isso? Olha, até eu não sabia que era corpo físico. Para mim era mais um dos meus amigos espirituais extrafísico. Eu acordei deitada na beirada da minha cama, muito bem na beirada, quando eu vi dois pezinhos, duas perninhas, eu fui subindo o olhar e dei de cara com um ET me olhando. Gente, eu tomei um susto, não estou brincando. Depois ele ficou nosso amigo. Depois eu fiquei sabendo que ele não era um espírito, que ele era físico. Mas tudo bem. E tem alguns que têm uma aparência mais humanoide, né? Sim. O único que não tem aparência tão humanoide é o Zid. Como eu disse, eles são seres que saíram da água. Até a procriação deles é diferente. É como o peixe ainda. Olha, é muito material, é muita coisa, muito ensinamento, falando do modo de vida em outros planetas, para que a gente possa usar como exemplo. Para a gente finalizar, se teus amigos quisessem passar uma mensagem aqui e agora, para nós, humanos, o que eles diriam? É só deixar ele falar. Então deixa ele falar e repete algumas ideias. O que ele gostaria de dar de recado para nós, humanos, aqui da Terra? Que prestem mais atenção na natureza. Valorize a sua casa. Cuide do que o Pai Maior deu. Cuide do que o Criador criou para vocês. Nenhum de nós estamos aqui para assustar ou para destruir. Estamos aqui para ajudar, para orientar no que for possível. Mas eu vou dizer para você uma coisa, sinceramente. Quando eu cheguei nesta terra, eu cheguei muito austero. Não sabia falar. A língua de vocês, não. Aprendi aqui. Lamento muito ter dado um susto nesta senhora. Não sou o pequeno, como ela fala. Eu sou o Zid. Ela se assustou comigo, muito. Mas prosseguiu. Hoje, eu estou encantado com esta terra. Mais eu lastimo, mais me preocupo com a destruição. É isso que nós estamos fazendo aqui. Muitos de nós estamos por aqui. E de outros planetas também. Me dá muita... Eu cheguei aqui sem sentimentos. Nem de amor, nem de raiva. Hoje eu tenho sentimento que vocês têm e que nós não temos. Mas, apesar de não ter o sentimento que vocês cultivam, nós temos um sentimento pela nossa morada. Sabemos que precisamos dela, habitamos nela. Se eu pudesse fazer ainda mais para impedir a destruição que vocês estão fazendo com esta terra, eu faria. Eu já fui de volta para minha casa. Pedi para voltar para cá de novo, porque eu quero continuar aqui. Eu quero continuar falando, eu quero continuar fazendo algo por essa terra. Eu já sei até sorrir um pouco. Então, olha aí, vamos tentar seguir esse conselho ao máximo. Bom, para quem quiser conhecer a Casa Espírita Nosso Canto, está aparecendo na tela o endereço, fica na rua João da Costa, número 29, no bairro da Moca, em São Paulo. O site cenossocanto.com.br. O e-mail cenossocanto@gmail.com.
Também tem o canal lá no Facebook, CE Nosso Canto. O telefone 2601-2440. Ligue nesse número se você quiser adquirir o livro Mais Além do Arco-Íris, Este Desconhecido Universo, ou se você precisar de mais informações sobre os trabalhos do centro, da Casa Espírita Nosso Canto. Obrigado, dona Josefa, pela tua presença. Eu agradeço. Daria para fazer vários programas se fosse para abordar o que está aqui no livro. Agradeço aos amigos espirituais que nos acompanham, sejam deste ou de outros planetas, e que possamos todos juntos cuidar não só desse planeta, mas desse universo. Fiquem em paz, inscrevam-se no nosso canal para poder receber os avisos e continue assistindo aos nossos programas.